Olá, aqui estamos para estudar o segundo tópico da lição, na página 95, que tem como título Mantendo o Respeito Adequado. A pergunta A: que atitude e critérios Cristo ensinou quanto ao nosso dever para com Deus e para com o governo? Jesus, diante da pergunta que os fariseus herodianos fizeram a ele, perguntando se era lícito pagar impostos, ele pediu que trouxessem uma moeda, e Jesus, olhando para a moeda, perguntou para eles: de quem é essa imagem aqui? E eles disseram: de César. Aí Jesus falou, vestido de humildade e mansidão, ele falando, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles maravilharam-se. Passando para a página 96, fala o seguinte aqui na nota: que a resposta de Cristo não foi evasiva, mas uma resposta sincera à pergunta. Segurando nas mãos a moeda romana, em que estavam estampados o nome e a imagem de César, declarou que, uma vez que viviam sob a proteção do poder romano, deviam prestar a obediência que esse poder exigia, desde que tal obediência não entrasse em conflito com o dever mais elevado. Fica claro aí, né? Passando à próxima pergunta, a pergunta B. Descreva a atitude que sempre devemos manifestar para com os governantes, conforme demonstrada por fiéis homens de Deus. Daniel é um exemplo de fidelidade. Ele, desde que foi como cativo para a Babilônia, ele nunca foi infiel nos seus deveres. Ele sempre agiu com o máximo de perfeição no seu trabalho. Mas agora, diante de uma ordem decretada que ele não podia obedecer, porque contrariava a vontade de Deus, ele foi colocado na cova dos leões. Mas o rei, reconhecendo a fidelidade do seu servo Daniel, ele não dormiu aquela noite, não quis comer, não quis ouvir música e ficou muito angustiado, porque era um dos servos que ele mais confiava, né? E agora, quando chegou de manhã, ele vai apressadamente ali na cova, onde Daniel tinha sido colocado, e falou, e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? E ali ele pôde ouvir a voz de Daniel, e Daniel falando: o meu Deus mandou o seu anjo para fechar a boca dos leões. Eles não me tocaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e contra o Senhor também, rei Dario. Eu não cometi crime algum. Que testemunho, né, irmãos? De um homem fiel à autoridade, mas que em momento nenhum deixou de ser fiel a Deus. E naquela prova que ele foi colocado ali na cova juntamente com os leões, Deus enviou o seu anjo para o guardar de todo mal. E ali ele testemunhou do Deus a quem ele servia. E nós devemos, como está aqui na nota, devemos reconhecer o governo humano como uma ordenança de designação divina e ensinar a obediência a ele como um dever sagrado, dentro de sua esfera legítima de atuação. Mas quando as reivindicações desse poder entram em conflito com as reivindicações de Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Então fica clara assim a respeito da postura desse servo fiel de Deus, né? E como Deus atuou em favor dele. Que possamos, fortalecidos pelo poder de Deus, ter semelhante fé como os servos do passado, para que diante das provas que formos colocados, possamos
obedecer a Deus em todas as circunstâncias e obedecer também às autoridades, desde que elas não venham contra a vontade de Deus. Que Deus nos conceda a sua graça para isso e até amanhã, quando estudaremos o terceiro tópico. Que Deus nos conceda a sua graça, um dia feliz na sua presença. Amém.